Bem-vindo a mais um episódio de Hábitos Essenciais. Eu sou Karen Lisboa e, como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês. No episódio de hoje, eu quero falar sobre regulação de dopamina basal ou dopamina tônica. Jesus, vamos entender o que é isso. Parece mais complicado do que é. E antes de eu continuar com esse tópico, não esquece, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, aciona o sininho para quando eu subir conteúdo novo você ficar sabendo a respeito disso. Vamos lá, que tá parecendo que o episódio tem um tema muito complicado, mas eu vou deixar como que é minha meta, né? É meu objetivo deixar o conteúdo o mais leve, o mais tranquilinho possível aí para vocês, para ser um conteúdo que vocês consigam colocar na prática e não que vire só teoria e só blá 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 na orelha de vocês. Bom, a dopamina, minha gente, é aquele neurotransmissor. Vou fazer um en passant aqui, vou dar uma recapitulada para situar todo mundo, para colocar todo mundo na mesma página, para a gente seguir esse episódio juntos, que é isso que eu quero. A dopamina é um neurotransmissor vinculado à motivação. Então, para a gente sentir aquela energia que nos move, nos coloca em movimento para buscar alguma coisa, a gente precisa de dopamina. Os neurônios que liberam esse neurotransmissor, que sintetizam, né, que fabricam esse neurotransmissor e também liberam, eles nunca estão completamente inativados. Claro, tem momentos que eles estão mais ativados, tem momentos que eles estão menos, mas é muito difícil eles estarem inativados. Até porque boa parte da nossa motivação é gerida para coisas muito simples do nosso dia a dia, como beber água, se alimentar, se abrigar do frio. São coisas que requer movimento, requer que a gente tenha um comportamento que direcione a resolver aquela questão, então a gente vai se colocar em ação e, obviamente, vai ter que ter uma pequena dopamina sendo liberada, e senão a gente não vai ter esse impulso, essa energia de nos colocar em movimento. É muito louco perceber, gente, que em laboratório já foi feito alguns experimentos aí, os animais que eles têm problemas nessas vias dopaminérgicas, nesses neurônios que liberam dopamina, eles vão congelando. Congelando no sentido de eles vão deixando para lá fazer qualquer tipo de comportamento, porque eles não têm motivação para nada. Trazendo isso para o ser humano, a gente consegue ver em casos de neurodegeneração, como é o caso do Parkinson, por exemplo, que tem degeneração desses neurotransmissores, desses neurônios em especial que tem o neurotransmissor dopamina dentro, principalmente na via. Eu não vou falar o nome aqui porque não precisa de termos tão técnicos, mas tem uma via em especial da dopamina, que é a via vinculada ao movimento. Então, o que sai do neurônio e vai lá estimular a parte mais sensório-motor, a parte mais responsável pelo movimento em si, que faz com que a pessoa não queira se movimentar. O Parkinson ele vai trazendo esse congelamento. A pessoa ela fica cada vez menos motivada a se movimentar e, obviamente, o corpo dela vai atrofiando para todas essas vias de movimento. Uma doença bastante triste de acompanhar. Mas, enfim, os neurônios eles estão sempre ali tendo um estímulo basal, que a gente pode chamar isso de dopamina tônica, aquela que está existindo de pouquinho em pouquinho, de tempos em tempos, a cada segundo ela tem uma pequena liberação, uma liberação contínua, uma liberação constante e não tão intensa, uma intensidade menor. Em contrapartida, há situações que a gente sente muita energia, muita motivação para fazer algo, existe uma enxurrada de dopamina sendo jogada aí na fenda sináptica. Esse tipo de momento a gente chama de liberação fásica da dopamina, é uma fase de liberação muito grande. É uma liberação que ela é mais pontual, ela é mais aguda e ela é mais intensa. Em contraponto à liberação tônica, que ela é uma liberação constante, menos intensa e crônica, não é pontual. Sacaram a diferença? Então temos a liberação tônica e temos a liberação fásica. O que acontece? Então, o que eu quero chegar no tema de hoje é regular a sua dopamina tônica ou a dopamina basal, aquela que está sempre ali constante.
Se a gente tem muitos momentos de liberação fásicas, liberações extremamente intensivas e até agressivas para o organismo, guarde essa palavra, quando a gente dá uma pancada muito forte, acaba agredindo, vai existindo um sistema de regulação de feedback negativo, uma regulação de tolerância que se diz. Quando algo é muito agressivo, a gente vai criando cada vez mais tolerância àquilo. Então vai mudando questões de receptores, os receptores eles vão saindo da membrana, eles vão se escondendo, porque aquela quantidade de dopamina que está sendo liberada em momentos agudos está sendo agressivo para o organismo. E quando que a gente faz e se a gente vai fazendo esses momentos agudos serem cada vez mais picos, cada vez picos mais altos e cada vez mais constantes, a gente vai criando essa resistência que automaticamente desregula a nossa liberação de dopamina tônica. Olha que nhaca. E aí a gente começa a entrar num quadro que a gente fala assim: "Nossa, eu tô sem energia para nada". São poucas as coisas que me motivam, são poucas as coisas que eu viro e falo: "Isso eu tô afim de fazer, isso eu tô com energia e com vontade de fazer". Sacaram essa armadilha? Então a ideia aqui é, se eu quero ter uma situação basal, uma situação tônica boa, uma situação tônica reguladinha, bonitinha e funcionando bem, eu não sinta que para as coisas, para as tarefas simples do dia a dia eu tenho que fazer me arrastando, e está existindo quase como estou nadando contra uma correnteza para fazer as coisas simples e bobas do dia a dia, eu preciso ficar de olho se eu não estou pesando a mão na hora de fazer a liberação de dopamina fásica. Então, a dopamina fásica eu tenho que segurar um pouquinho essa onda aí, não deixar com que ela seja muito pico, muito exagerada, senão na hora que eu tenho que fazer as coisas simples do dia a dia, ó quem apareceu. Temos um gato aqui na jogada. Tava demorando para ele aparecer no vídeo. Se vou recapitulando a linha de raciocínio, se eu tenho picos constantes e cada vez mais altos de liberação de dopamina, vai desregular aí minha dopamina tônica, tá? Vai desregular aquele sprayzinho de dopamina de quantidades menores. Vai fazer com que aquela quantidade acabe se tornando insignificante para que eu tenha a sensação de energia, eu tenha a sensação de motivação. E aí, para as coisas do dia a dia, eu me sinto sem energia, sem motivação, fico aquela coisa, nossa, desanimado, eu perco o ânimo para as coisas simples do dia a dia. Karen, e o que libera esses picos? Pessoal, picos de dopamina a gente consegue com coisas extremamente estimulantes e hoje em dia é muito fácil se colocar em situações de extremo estímulo. Coisas bobas como o celular, as redes sociais, ficar ali atrás de like, atrás de comentário, atrás desse tipo de interação, ou mesmo dando scroll aí na tela e procurando sempre o próximo vídeo do TikTok. Se ele, o meu gato tá vindo mansamente pro meu colo aqui, tá engraçado o movimento. Procurando sempre o próximo vídeo, se ele vai ser mais divertido, se ele vai entregar um conteúdo que me prenda mais atenção. Esse tipo de estímulo de celular, de mídia social em especial, dá picos fortes de dopamina. Então, se você está percebendo que você fica desbloqueando o seu celular sem motivo nenhum, não é porque você está precisando checar algum aplicativo, eu quero ver como é que está o tempo, eu quero mandar uma mensagem para alguém, eu quero. Então você não tem um objetivo determinado do porquê que você está pegando o celular. Eu preciso usar uma calculadora, usar agenda. Eu não tenho isso. Eu estou desbloqueando só caçando assunto. É bem provável que você esteja desregulando o seu sistema de dopamina básica, básica, desculpa. Você está desregulando aí com essa excesso de uso de mídia. Outra coisa, muitos jogos online, compras excessivas, bebida alcoólica, sair muito para balada, qualquer, comportamento que você perceba que ele é muito estimulante, que dirá uma rave, o que dirá o uso de um tóxico, aí a gente está falando de um nível lá em cima, a gente está jogando a régua ainda mais exageradamente. E olha que louco, quanto mais essa régua sobe, então vamos extrapolar aqui para ficar clara a linha de raciocínio desse tópico de hoje, do tema de hoje desse episódio.
Se a gente joga lá no alto, se a gente fala, por exemplo, do uso de alguma substância química, tá? Quando a gente fala do uso de uma substância química, a gente subiu tanto a régua da fase da liberação fásica da dopamina, e aí sair com os amigos já não tem mais graça. Olha que louco, porque a gente está num estímulo tão maior que esse, e sair com os amigos não tem mais graça. Agora, se a gente fica o tempo inteiro só saindo com os amigos e indo pra gandaia, na hora que a gente pensa na dopamina que precisa para a gente fazer coisas simples do dia a dia, isso aqui não tem mais graça. Percebe? Quanto mais a gente escala a dopamina, mais difícil fica fazer as tarefas simples do dia a dia. Esse é o recado do episódio de hoje, então tá se sentindo desmotivado para fazer as coisas que precisam ser feitas? Dá uma olhada se você não tá pisando a mão aí nos seus picos de dopamina. Combinado? Obrigada por acompanhar esse episódio até o final, abraços e até o próximo.